Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas, nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Então elas, indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele, mas para as bodas, e fechou-se a porta. Pai querido, obrigado por essa palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou na sua palavra que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. Aqui mesmo em Mateus 24, um pouquinho antes. E é bem verdade isso. Agora, Jesus, ele dá um exemplo do que realmente poderá estar acontecendo nesses dias que estão vivendo. Estão vivendo grandes lutas, batalhas terríveis, em que a igreja precisa ficar atenta, porque em Apocalipse 12, verso 12, diz que o diabo desceu até nós com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pois bem, e aqui o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, e a gente começa a perceber através dessa palavra. Ele apresenta aqui, impressionante, 10 virgens, mas acabam sendo separados em 2 grupos. O grupo das prudentes e o grupo das imprudentes. O grupo daquelas que tinham fé e o grupo daqueles que pensavam que tinha fé.
as que tinham fé, as não se contentarem apenas com as suas lamparinas, mas também levaram suas vasilhas com reserva. Como hoje, por exemplo, nós não sabemos, ninguém pode dizer quando a igreja será arrebatada. Não sabemos quando Jesus virá buscar a tua igreja, mas sabemos que Ele virá. E aquelas 5 virgens também não sabiam a que hora que tudo isso iria acontecer, mas elas tinham algo particular, elas tinham fé. Ou seja, se porventura acontecer algum problema, nós estaremos preparadas, porque essa é uma coisa que nós não queremos, é perder a oportunidade de estar com o noivo. Mas havia um outro grupo, das imprudentes. As imprudentes, na verdade, irmãos, era um grupo que estava naquela tipo, será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Sei não. Mas estão dizendo que ele vem. Vamos lá ver o que acontece. Vamos lá ver o que acontece, se realmente vai acontecer. Mas a quantidade de azeite que nós temos é o suficiente. É o suficiente. Mas a Bíblia nos fala aqui que tardando o esposo conforme o calendário de Deus e não o calendário humano. Evidentemente, o azeite delas não deu. O que nós aprendemos com isso? O que a igreja precisa aprender com isso? Que a qualquer momento isso poderá acontecer. Poderá. Não sabemos quando vai acontecer. O que a gente entende, da mesma forma que as prudentes não estavam vigilantes, pensavam que estavam, também tem muitos cristãos assim, queridos, que eles até frequentam a igreja, eles até pregam, cantam, oram, faz todo o trabalho da igreja, mas não vigiam com as suas atitudes, não vigiam com seus comportamentos, porque a Bíblia nos fala em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E tem pessoas que acham que pregam muito é o suficiente para estarem salvas. Cantam muito é o suficiente para se salvarem. Porque oram muito. Olha, irmãos, algumas pessoas conhecem muito bem isso.
Pela minha idade, eu também peguei esse momento. Eu acredito que alguns irmãos aqui pegaram. Que a lamparina se coloca ali o combustível nela, coloca aquela bucha. Antigamente era feito de pedaços de cobertor, né? Que ele suga muito. Aí coloca a do pavio e o fundo vai lá embaixo, num recipiente, onde está o óleo. E aí se acende. Quando acende, aquele fogo que está ali, ele, como está em cima, ele começa a incomodar lá embaixo, que está fechado, e aí o azeite vai subindo e vai mantendo a lamparina acesa. E de vez em quando precisa abastecer a lamparina, porque se não abastecer, o óleo vai acabar, o azeite vai acabar. E aí, meu filho, o fogo vai apagar. Para nós, isso hoje, devemos ter o discernimento. Quando a unção vai saindo da gente, quando aquele fervor de buscar a Deus vai acabando, quando aquele fervor de conversar com Deus vai parando, quando aquele desejo ardente de ler a palavra vai acabando, e quando se deixa de buscar na palavra, de buscar na oração, o enfraquecimento vai chegando, o óleo vai acabando, o óleo vai findando. Quando a pessoa acorda, o fogo já apagou. Aquele crente que era uma bênção, passou a ser problema. Aquele crente que era uma bênção, passou a dar prejuízo na obra de Deus. Aquele grupo de 5 levaram apenas a lamparina. Vocês podem perceber também que nas casas que tinham lamparina, na minha época usava querosene, tinha lá, 3, 4, 5 litros de querosene. Quando o pavio começar a se enfraquecer, está acabando o óleo, está acabando o azeite, está acabando o querosene. Vamos abastecer a lamparina, senão vai ficar todo mundo no escuro. Aquelas 5, a lamparina apagou, não teve reserva, ficaram no escuro, com a escuridão e as trevas. Quando foram bater na porta, a porta estava fechada, fechada por dentro. A porta não estava encostada, com uma cadeira
ou como cabo de vassoura que encosta aí. Estava fechada por dentro. Para tentar entrar, teria que bater. Estava aberta, quando as 5 por dentro entraram, mas fechou. Quando bateu na porta, Senhor, abre para nós. Abre para nós. Quem são vocês? Não conheço, não. Meus amados, me perdoem, mas tem muita gente no meio do povo de Deus que o fervor já foi embora. O comportamento cristão já foi embora. Não crê mais na palavra. Não ora mais. Não se dedica mais. Não zela pela coroa. E isso vai acontecer. As prudentes vão embora. As imprudentes vão ficar. Jesus deixou isso bem claro. Bem transparente. As pessoas pensam que basta frequentar a igreja e já pode se considerar cristã. Tem que ter comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? João 15, 7. Se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiver em vós, ou seja, eu tenho que estar em Cristo e a palavra dele está em mim. Mas como as pessoas saberão que essa santa palavra do Senhor vai estar em mim? Como? Através do meu comportamento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15, ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santificar a Cristo como Senhor no coração. No coração. E declarar para tudo e para todos, pelo nosso comportamento, que só o Senhor é Deus. Só Jesus é o Senhor. Eu não estou dizendo aqui falar. Pelo nosso comportamento. A palavra de Deus nos fala, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, verso 9, e que aquela mulher sunamita chega para o seu marido e diz: marido, eu tenho percebido que esse homem que passa sempre por aqui é o santo homem de Deus. Vamos fazer para ele uma casa em cima do muro? Vamos fazer um quarto para ele em cima do muro e vamos colocar uma cadeira, uma mesa,
uma cama, um candeeiro, ou seja, para quando ele passar aqui, não apenas se alimente, mas que possa ter um local para ele descansar devido à sua caminhada. Por outro lado, é bom ter o homem de Deus na nossa casa. Tem cristão que as pessoas não aceitam eles na casa. Quando eles saem daqui, vai andando, vira a esquina que alguém olha e diz: ih, rapaz, disfarça quem está vindo ali. Quem? Disfarça. Fulano de tal. Misericórdia. E agora? Corrente não pode. Olha, ele vai parar aqui, hein? E vai puxar a conversa, hein? O que a gente faz? Rapaz, não sei não. Vamos orar, né? Orar para Deus não deixar ele vir para perto da gente. Eu já sei até o que ele vai falar, mas deixa para lá. Larga aquilo é muito ruim. Tem gente que corre. Quer saber? Tem ímpio que corre. Tem ímpio que corre, de crente. Mas corre do crente, não corre para o crente. Corre dele. Por que isso? Porque não falta um culto. Todo culto entra na igreja. Mas ele só consegue demonstrar algum resquício de crente quando está dentro da igreja. Quando pega o microfone para cantar, pega para poder cantar, para pregar, prega para ter uma oportunidade, aí ele é crente. Mas botou o pé para fora, Jesus, se transforma na hora. Ou melhor, se transforma não. Está mostrando que realmente é. Quando chega em casa, mostra que realmente é. Na igreja é fogo puro. Em casa é puro problema. Na igreja da glória, em casa, deixa para lá. Mas, quando o noivo chegar, vai ficar. Vai ficar. A Bíblia nos fala, na segunda carta de Pedro 3,9, que Deus não quer que algum se perca, antes que todos sejam salvos. Então não é o prazer do noivo deixar para trás. Mas o que o noivo vai fazer se eu não me dedico a ele? Olha, Jesus usou essa parábola usando o noivo, a noiva, a esposa. Imagine um casal de noivo. O noivo compra a casa ou apartamento, bota as mobílias, prepara tudo.
E a noiva, por conseguinte, também. Também. Se prepara. E o tempo vai passando. 1 ano de noivado, 2 anos de noivado, 3 anos de noivado, 4 anos, 5 anos. E de repente, alguém começa a falar para o noivo: cadê sua noiva? Está em casa. Ou, cadê sua noiva? Ela fez uma viagem, foi comprar o restante dos enxovais. Aonde? Ah, foi lá em São Paulo. Só que quando a pessoa pergunta, sabe que ela não foi para São Paulo. Sabe que ela não foi para lugar nenhum, ela estava aprontando, a noiva estava aprontando. E de repente, o noivo vai e descobre que está sofrendo uma traição. O que ele vai fazer? Até aqui foi bom enquanto durou. Então você procura o teu caminho e eu vou procurar o meu caminho. Com você não dá mais. Lembra aquele cristão que no primeiro ano era uma bênção, no segundo era outra bênção, no terceiro e quarto, quando chega no 5º ano de igreja, já começa a andar igual o mundo. Já começa a falar palavrão, palavra torpe. Esse aí está enrolado. Está enrolado. Já perdeu o quê? A comunhão. O noivo vai chegar. Aliás, o noivo já está observando. Já está de olho. Esse noivo, Jesus, não precisa ninguém falar para ele, não. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele entende tudo. Ele conhece todos. E sabe e conhece os fiéis da terra. E quem é fiel a ele. E aí, depois de tanto tempo, se o noivado acaba, não tem casamento. Porque para ter casamento tem que chegar até lá. Mas como é que vai chegar até lá, se aqui não andou com as vestes brancas? Não vai chegar. Irmãos queridos, Jesus é bom demais. E tem nos dado, todos os dias, oportunidade para fazermos uma reflexão de como está a nossa comunhão com Ele. Uma reflexão de como se encontra a nossa vida espiritual. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é santo. E vela pela tua palavra. Hoje, como a Bíblia diz aqui, ó, bem claro, que mais à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Essa palavra vai pegar muita gente de surpresa. Eu não quero ser surpreendido. Não queira ser surpreendido. As virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as prudentes tinham azeite.
para colocar na lamparina. As prudentes tinham comunhão. As prudentes tinham responsabilidade. As prudentes, na verdade, andavam prevenidas. Mas as imprudentes estavam desprevenidas. Não tinham responsabilidade. As prudentes pegaram a lamparina e estava vazia. E agora? As imprudentes fizeram isso. E agora? Mas as prudentes disseram, não, o que é isso? O azeite que nós temos é nosso. Vai comprar para vocês. Vai buscar para vocês. Irmãos, cada um tem que ter o teu próprio azeite. Não dependa do azeite de ninguém. Não dependa da unção de ninguém. Dependa do seu próprio azeite. E o próprio azeite é buscar no Senhor. Quem tem esse azeite é Ele. Eu tenho que buscar nele, para que a minha lamparina permaneça sempre acesa. E o nome do Senhor venha a ser glorificado, em nome de Jesus.